Eu sou sócio e diretor de criação da Ana Couto Branding, e a gente acredita muito nisso, que a marca é, faz e fala. A gente acredita que uma marca é como uma pessoa. E por isso a gente tem a nossa marca, que é esse boneco, ele assume várias facetas e várias personalidades. E isso faz parte de uma das nossas crenças. Bom, pode passar. Bom, a base da ideia que eu vim conversar aqui com vocês é essa, né? Que pessoas não se apaixonam por estratégia de negócios. Pode passar. Pessoas se apaixonam por histórias. Essas histórias têm algumas questões por detrás. São histórias que são especiais, que fazem diferença e que falam de um jeito que conquista, né? Essas são premissas dessas histórias que uma marca pode contar. Algumas histórias que a gente ajudou a contar. A Coca-Cola agora, no verão, está contando essa história da música, né? E de conquistar os jovens, né? Esse foi um trabalho que a gente fez para as latas do verão 2012 da Coca-Cola, né? Em cima da marca da Coca-Cola, a gente criou todo esse universo. Pode passar. Alguns cases aqui rapidamente, depois eu vou entrar mais profundamente em alguns outros. Ou o trabalho que a gente faz para o Itaú, né? Uma marca que tem uma diferenciação super grande, e esse é um trabalho de ponto de venda deles, né? da agência, toda a iconografia de oferta de produto deles. Raizen, que é a 5ª maior empresa do Brasil, é uma joint venture da Cosan com a Shell, uma empresa que acredita no futuro da energia limpa. O Buscapé, um produto incrível que a gente fez a revitalização da marca dele e a marca da Holden também, né? Muitas vezes as marcas nascem como um produto, como no caso do Buscapé, e vão comprando outras. Save Me é do Buscapé, Bom de Faro, etc. Diversas marcas que são importantes do universo online, mas qual que é a marca da Holden disso tudo? Então a gente criou também o Buscapé Company, né? Dois universos visuais que são sinérgicos e que um aporta valor para o outro. PDG, várias empresas incorporadas a um grupo só, né? De quem que você compra um apartamento no fundo, né? Porque um apartamento é uma das maiores compras, ou um imóvel é uma das maiores compras que você pode fazer na sua vida, né? A maioria das pessoas pode fazer na vida. E muitas vezes fica um pouco confuso saber com que marca que você está se relacionando. É a marca do empreendimento, é a marca da construtora, é a marca da imobiliária. E aqui a proposta é de fazer algo mais simples, algo que dê mais segurança, mais garantia. PDG, poder de garantia. Bom, aqui é um pupurri de alguns trabalhos que a gente fez para a Procter & Gamble, o metrô do Rio de Janeiro, bancos de investimento como o 20, a revitalização da marca da Eletrobras, Ampla, que é energia no estado do Rio de Janeiro. A gente fez lá, no começo dos anos 2000, a revitalização da marca do Unibanco, e agora, junto com... a gente é uma das empresas de branding que trabalham com todas as marcas do Itaú. Coca-Cola é um parceiro super antigo nosso. Pode passar. Então, Cosan, que é uma das acionistas da Raizen, que eu mostrei lá atrás. Eletropaulo, PDG, Lingerie, que eu vou falar aqui para vocês também, desse case. Coca-Cola Plus, Vale, um grande cliente, claro, Klabin. Pode passar. O que a gente acredita, no fundo, como negócio, é que você trabalhando uma proposta de valor da marca e você trabalhando todos os pontos de contato dela, você pode ser um parceiro perene
e que fique sempre fazendo a gestão dessa marca e que, no fundo, você tem um ciclo de valor que saia disso, né? Pode passar. Esses são os 3 focos de negócio que a gente trabalha. A marca é isso, é personalidade de marca, é criar a marca, né? Definir sua personalidade, o que ela é no mundo. Se a marca é uma pessoa, como é que é a personalidade dela, quais são as atitudes, os valores, por que ela está aqui, né? E como ela se coloca. Então, se eu estivesse fazendo uma analogia com uma pessoa, seria a definição da personalidade dela. Mas uma marca, ela não tem só que ser alguma coisa, ela tem que fazer. E aí a gente entra no segundo nível aqui, que é a parte de experiência de marca, que é a parte em que essa marca cai no mundo e proporciona experiências relevantes para as pessoas. E aí o trabalho da Coca-Cola, por exemplo, que a gente fez, ou uma loja que tem essa questão de varejo, está todo dentro desse foco de negócio. E além de falar, né? Falar de uma maneira que ela acredita, né? De acordo com o propósito dela, que aqui é o nosso terceiro foco, que é o foco de comunicação. Tá? Isso é um pouco dos dados do nosso escritório. A gente tem esses 3 focos de negócio. Somos 70 pessoas de formações diversas, em 2 escritórios, no Rio de Janeiro e São Paulo, e aqui alguns dos nossos clientes. Bom, desde que a gente começou a falar disso, das histórias das marcas, a gente vem sendo perguntado muito de, quer dizer, quais são os critérios por detrás dessas histórias, ou por que vai fazer com que alguma pessoa queira comprar determinada marca ou conversar com ela, né? E aí, aqui são esses critérios de sucesso, né? Eu falei antes, né, que estratégias de negócio não são passíveis de serem apaixonantes. Tem que ter alguma coisa entre a estratégia de negócio e as pessoas para que a gente tenha uma relação relevante, né? A gente acredita que o branding pode fazer isso, né? Ele é o que fica entre a estratégia de negócio e as pessoas e pode criar uma relação de valor. E aí eu vou falar um pouco desses desenhos aqui que eu trouxe, que foi um pouco uma reflexão do que seriam esses 4 critérios para que uma história seja relevante, crível e verdadeira e as pessoas queiram convidar uma marca para entrar na vida delas, né? Toda marca quer isso. Pode passar. Ali o V é verdadeiro, ela tem que ser diferente, ela tem que ser relevante e ela tem que ser consistente. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de marcas do universo da moda que tem isso de uma maneira muito bem desenvolvida. E que talvez a gente não atente tanto para isso. Pode passar. Foi, né? Pode voltar. Verdadeiro. E aí eu trouxe a Louis Vuitton aqui como um exemplo de algo que tenha verdade. Verdade tem muito a ver com a história disso, né? Uma marca, seja de qualquer setor, ela tem que ser muito verdadeira com a origem, com a história, de onde que ela veio, e a partir dali trabalhar de uma maneira muito forte, muito eficaz. A Louis Vuitton tem essa história, né, de um produto utilitário de mala, mas com qualidade, beleza e formatos bastante diferenciados, que isso lá no século XIX alimentou muito o mercado das cópias. Uma alternativa aqui bastante interessante do ponto de vista de design foi a criação do sistema do monograma, né? Um elemento visual rapidamente identificado por todo mundo e você sabe que ali aquele monograma é a ponta de um iceberg de um monte de coisas, de qualidade, de beleza, de valor, enfim, todas essas coisas estão ali envolvidas, né? É uma estrutura singular que valoriza o seu produto e possibilita uma coisa que é fundamental para uma marca de moda, que tem sempre que, ao mesmo tempo, falar, valorizar a sua história, ela tem que trazer um certo frescor para os consumidores. Uma estrutura como essa, ela é reconhecível e, por outro lado, ela pode ser mutante.
E aí, no caso da Louis Vuitton, ter esse delicado trajeto entre ser clássico e ser moderno, né? Ela pode ser muito clássica ou muito moderna. Esse foi o primeiro critério, né, de você ser verdadeiro. O segundo é a diferenciação. Nike é uma marca arquetípica do universo do design, que tem muitas coisas que são fundamentais e importantes, né? Uma marca de esporte que tem uma coisa muito singular, né? Esse propósito, essa premissa de que em cada corpo há um atleta. Então a gente não fala só de performance, não fala só de resultado ou de prazer de jogar, mas a gente fala assim da possibilidade de cada ser humano ter um atleta dentro de si, e a Nike está ali para despertar isso. É muito bonito como propósito para uma marca, né? E aí essa marca, ainda por cima, tem um símbolo que vem lá da deusa Nike, né? É a asa dela. Ao mesmo tempo, ela tem a associação de simplesmente faça, ou just do it, né? Que é uma ação. Ligeiramente, perfeitamente integrado, né? Isso é muito bonito, né? Assim, você ter em cada corpo um atleta e você simplesmente, para você despertar isso, faça, né? E aí, dessa forma, ela cria um nível de diferenciação super grande, né? Com um super símbolo conectado a uma verdade, uma história por detrás. Aqui, ainda dentro do universo de moda, né? O que faz você desenhar, sei lá, um xadrezinho e, de repente, as pessoas quererem vestir aquilo mesmo, né? É um padrão gráfico, né? Como é que você traz isso? Como é que isso vem, ao longo do tempo, significando tanta coisa, né? E aqui pode passar o exemplo da Burberry, né? De como poderoso é esse elemento visual, em que, ao longo da história, ele vem sendo trabalhado de diversas maneiras e podendo ser clássico e moderno, né? Então, o que faz as pessoas quererem vestir um padrão da sua marca, né? Tem algumas respostas para isso, né? Ser relevante para elas, ter versatilidade, trazer uma história, ter estilo e valor, né? Então, o segredo, né? O terceiro ponto aqui é que você faz... Então, você tem que ser verdadeiro com você, que é o primeiro ponto. O segundo ponto é você ser diferente do que existe. O terceiro ponto é você ser relevante para as pessoas que você está fazendo, né? Tem alguma coisa que tem ali que você tem que tocar na mente delas, né? E aí a gente chega no quarto ponto, com uma outra marca de moda. E aqui é a Tiffany. A Tiffany conseguiu uma coisa que muitas marcas não conseguem, nem a Coca-Cola consegue. É ser dona de uma cor. Toda vez que você se aproxima desse azul claro, chamado Robin Egg Blue, você está no território da Tiffany, né? Mas a Tiffany não faz isso de uma maneira aleatória. Ela dá muito valor para isso. Esse azul é exatamente igual a joia, né? Você não tem uma sacola da Tiffany se você não tiver uma joia dentro. Então, azul igual a joia. Isso é muito bacana. Isso fala do nosso quarto ponto, que é a consistência. No fundo, para a gente montar esse quebra-cabeça na mente das pessoas, de contar a história de uma marca, você precisa ter um alto grau de consistência. E repara, consistência não é repetição. Consistência é um encadeamento de ideias. No caso da Tiffany, existe uma simplicidade grande desse azul que domina toda a comunicação dela. E ele é sinônimo de tudo que é criado nas joias, de sofisticação, de elegância, e etc. Por que eu trouxe, então, esses 4 símbolos, né, para falar especificamente para vocês de por que essas marcas conseguem, de uma maneira tão interessante, ocupar a vida, a mente das pessoas? Porque, na verdade, estou falando de ser verdadeiro, de ser relevante, de ser diferente, de consistente, sim. Mas, no fundo, a gente está falando de forma, de simbologia, de textura e de cor. São questões visuais absolutamente primárias e fundamentais do design, né? E aqui entra todo o valor do design na construção
dessas histórias. Todos os pontos de contato que uma marca tem com seus consumidores, com seus públicos, todo esse arsenal visual é feito através de um trabalho de design. Né, marcas que são muito bem construídas, e vou contar aqui as 3 histórias em que a gente, de alguma forma, contribuiu para resolver questões em organizações bastante grandes e relacionado ao mundo da moda. Né? Vou falar de Topper, de lingerie e de Arezzo & Co. Primeiro case que eu vou falar é de Topper, né? Os rivais que jogam juntos. Quando a Alpargatas, que é dona da Topper, procurou a gente, né, para fazer esse trabalho da Topper, a Topper eram 2 marcas, não era uma só. Existia uma realidade da Topper na Argentina, muito ligada ao mercado casual, ao mercado de tênis. O tênis da Topper era o mais vendido na Argentina, uma marca líder de mercado lá. Por outro lado, aqui no Brasil, a mesma marca, mas um cenário completamente diferente, ligado ao esporte, e uma marca que já não estava mais tanto na cabeça das pessoas. Então, precisava mais uma empresa só, e precisava de uma unificação para isso. Pode passar. Né? 34 anos de paixão, talento e determinação. Né? A Topper, para nós brasileiros, quem for aí mais velho vai conhecer essa imagem, né? Que ela teve uma relação muito profunda e muito afetiva com as pessoas na Copa de 82, que ela era uma grande patrocinadora. Então, ela estava no coração das pessoas nessa época. Então tinha esse aporte afetivo, principalmente no Brasil, mas com diferentes raízes locais, né? E aí, dentro desse projeto, tem todo o desafio de você colocar brasileiros e argentinos numa mesma sala e ter que chegar falando de esporte, ter que chegar num denominador comum, né? Vocês podem imaginar que é uma questão bem complexa da gente resolver, mas tudo deu certo. Ainda por cima, eram 2 marcas diferentes. Essa aqui é a marca argentina e aquela lá é a marca brasileira. E, para além da marca, expressões muito diferentes. Né? Aqui embaixo na Argentina e lá em cima no Brasil. Quase como se fossem 2 mundos complementares. Mas, ao mesmo tempo, a Alpargatas, uma marca que tem um super benchmark, né, na área de calçados, que é a Havaianas, uma marca global, e querendo fazer da Topper também uma marca global. Ora, não faz o menor sentido de você fazer uma marca global que tenha 2 marcas diferentes, né? 2 expressões gráficas diferentes. As pessoas se encontram, o mundo é muito pequeno, né? Não faz sentido nisso. Fora que o investimento, o principal ponto aqui é que o investimento é muito grande, né? De você ter 2 marcas. E aí que é um pouco do trabalho que foi feito com esse comitê formado por argentinos e brasileiros para a gente chegar no resultado. Foram 3 meses, comitê em 2 países, no Brasil e na Argentina, e 5 comitês desses de marca, que é uma reunião em que a gente trabalha junto com com o cliente, dessa forma colaborativa de trabalhar junto com eles, para a gente chegar nos resultados. O cenário de esporte, especificamente, é um cenário, como eu já mostrei a Nike aqui, de marcas absolutamente bem construídas. E eu falei lá na frente, né, que se a gente quiser fazer alguma coisa nesse mercado, a gente teria que fazer algo que fosse diferente. E a soma de brasileiros e argentinos aí dava um caminho para que a gente pudesse fazer algo diferente mesmo. Isso aqui é o cenário se a gente tivesse que, de certa forma, categorizar a posição das marcas de esporte no mundo, ela estaria mais ou menos assim. Pode passar. E existia uma oportunidade ali da gente juntar performance com coletivo que talvez fosse algo interessante para a Topper, né? E aí, pensando nisso de performance com a questão da coletividade, né, o que a gente pensou que uniria brasileiros e argentinos em esporte, né? Existem algumas coisas. O que uma marca de esporte de raízes latinas, e aí é que a latinidade entrou como um elemento comum, né? Latinidade fala muito de emoção,
de garra, né, de você batalhar até o fim. Não é à toa que quando a gente joga contra eles é um sofrimento absurdo, porque é muita garra, é muita emoção, é um estresse emocional, né? E isso poderia ser diferença para o mercado. E aí, a proposta de valor da Topper, né, tem essa essência, que é garra e reverência. Garra e reverência estão tanto em brasileiros quanto em argentinos, né? Esse conjunto de atributos, né? Isso aqui é o caminho para a gente criar a diferenciação, né? Um caminho conceitual. O que é garra para Topper? Determinação, força, vigor, entusiasmo, pulso, preparação, talento e energia. Isso a gente encontra tanto em brasileiros quanto em argentinos. Irreverência, carisma, prazer, criatividade, espontaneidade, ritmo, bossa, diversão e encantamento. Pode passar. E aí a gente teve que criar um símbolo só para unir isso tudo, né? Foi um trabalho bastante extenso do ponto de vista de você buscar uma simbologia nova. Aqui é um pouco do processo de como que a gente perseguiu esses símbolos, perseguiu determinados conceitos do animal, do fogo, e até onde a gente foi em termos semióticos para perseguir esse símbolo, né? No final, uma coisa que chamou muita atenção, que acho que traduzia muito a garra e a irreverência, era a bola no gol, né? Ele é um grande... trouxe bastante esse grande momento que significa realmente a combinação da garra com a irreverência, né? Então a gente pensou numa bola balançando a rede. Pode passar. Pensando em outros esportes, que não é só futebol, mas também essa questão de uma fita sendo rompida na hora da chegada. A chegada num esporte de atletismo, por exemplo, era uma coisa importante para a gente. E também esse conceito de você ter duas letras T's unidas, como se você trouxesse um pouco da história da Topper. O T da Topper argentina com o T da Topper do Brasil. E aí, essa é que ficou a marca. Ela tenta traduzir isso tudo. Tem algumas coisas que estão por detrás também. No meio de marcas muito precisas, a gente queria ter a marca mais sinuosa. Porque fala de drible, de certa forma, também, né? É a marca que tem mais curvas dentre todas as marcas de esporte. Não à toa também, o verde da Topper é azulado, o azul da Topper é esverdeado, porque é uma mistura das cores das duas bandeiras. Enfim, e ela também tem um universo específico dela, né? Esse elemento aqui, esse rastro que a gente trabalhou, era um elemento que era super importante na Argentina, e a gente revitalizou para usar junto com essa marca, que são essas 7 linhas coloridas. A gente também trabalhou uma textura dessa simbologia para trabalhar nos uniformes, etc. Pode passar. E a Topper, agora unificada, ela deveria voltar para os mercados dela com unidade, sim, mas com 2 repertórios diferentes. E esse aqui é o repertório brasileiro, muito voltado para esporte, né? E aí a caixa da chuteira, joelheira, enfim, tags, todo o material a partir da Topper foi criado. E aqui é o repertório do Topper casual, que tem uma pegada mais de moda, mais cotidiana, mais urbana, mais de dia a dia, em que a gente sai do preto e aqui já pegam umas cores, uns cinzas mais quentes, uns beges, e aí a gente vai trabalhando de uma outra forma, mas uma única marca, com repertórios diferentes, né? E aí algumas peças, o resultado de algumas peças aí. Ela com o uniforme do goleiro Marcos e alguns esportistas patrocinados por ela. E aí, depois disso, foi tudo traduzido, essa questão da garra e reverência com esse universo visual, traduzido em comunicação. Coração Manda esse trabalho foi feito em parceria com uma agência de publicidade, a Talent, e foi a maneira com que garra e reverência foi traduzida em comunicação. Então, você tem uma essência que chega até vira slogan de uma maneira alinhada, né? E aí, quando a gente lembra da questão de contar a história em capítulos consistentes,
aqui está falando disso, né? Então, a garra e reverência vira aquela marca e vira um slogan que trabalha de uma maneira consistente e forma uma história na cabeça das pessoas, né? E aí algumas campanhas de como que a Topper desenvolveu isso com esse conceito da garra e da reverência. E aí depois do lançamento da marca, o resultado que ela alcançou, né, a ressurreição dela, né, agora ontem na final dos campeonatos brasileiros, como que ela aparece no uniforme das pessoas e tal, dos jogadores, então é bastante interessante ver a volta da Topper assim. E agora eu vou falar de um mercado completamente diferente, que é o mercado de lingerie, né? E vou falar da lingerie. O mercado de lingerie no Brasil, até a entrada da lingerie, era um pouco de extremos. Tinha a lingerie sexy, que era para a mulher mais se mostrar para o outro, mas primariamente sexy, e a lingerie confortável. E a ideia aqui de que a mulher está entrando numa fase cada vez mais integrada, muito menos uma coisa ou outra e mais as duas. Então, uma lingerie pode ser sexy e pode ser confortável, né? Então, a gente vai falar desse espaço para estar, falar e comprar lingerie. Pode passar. Então, sempre teve essa polarização no mercado, né? De um lado, o sexo, e de outro lado, o conforto. Só que isso não deveria ser oposto, isso deveria ser integrado, né? A lingerie é uma marca da Brasif, que é uma empresa que investe em várias marcas de moda, e especificamente aqui uma oportunidade de trazer não só um produto diferente, mas um espaço em que esse produto fosse consumido e fosse comentado e falado de uma maneira diferente, né? Uma loja com uma outra abordagem, né? Em que as mulheres pudessem estar lá e conversar com vendedoras de diversos tipos físicos para estar à vontade para falar de lingerie. E que tivesse a maior grade, né, a maior quantidade de tamanhos possíveis para que todo mundo se sentisse bem lá, né? Então, uma premissa bastante ambiciosa de fazer uma diferença no mercado. Então, sexo e conforto não deveria ser oposto. Pode passar. A oportunidade de se apropriar de um universo rico em fantasia, autoestima e feminilidade. A lingerie desperta isso tudo. A gente fez muitas pesquisas conhecendo um pouco o que estava por detrás das motivações da mulher, a relação dela com a lingerie. E, a princípio, é um pouco tabu falar disso, mas sempre um prazer muito grande depois que você ganha a confiança dessa mulher para ela falar disso, né? Então, fantasia, autoestima e feminilidade está muito conectado com esse universo. Um projeto que demorou 10 meses, foram 4 comitês, a gente fez mais ou menos 400 explorações de nomes, 12 universos visuais e verbais para a marca que foi escolhida. Aqui é um trabalho que é super complexo, que a gente fez, por exemplo, numa marca como Raizen também, que eu mostrei para vocês. E lingerie é um momento que você tem que criar o naming de uma empresa, né? E, nesse caso, na lingerie, a gente fez de uma maneira bem ousada. Geralmente, a gente define um nome e depois faz uma marca. Nesse caso, a gente foi com tudo e foi fazer nome com marca junto. Então, cada nome tinha uma marca diferente. E aí... Isso é interessante, né, do ponto de vista de negócio, de você ter um processo que você monta e que, ao mesmo tempo, você se vê obrigado a desmontar ele um pouco, dependendo da maneira com a oportunidade que você tenha e que você sinta no cliente que você deve fazer, né? Então, o processo criativo tem sempre esses dois lados, né? De você formalizar e desformalizar, de construir e desconstruir. Então, aqui a gente foi bold e montou um nome com o universo junto. Pode passar. Curtir-se é uma atitude, a essência de lingerie, né? Você chegar num ponto da maturidade de você com
com você mesmo e poder se curtir, e a lingerie tem tudo a ver com isso, é o que está por detrás dessa marca, né? Como é que é a premissa para a gente criar esse espaço. E que fala de explorar estilos, de autoestima com alto astral, de bom de ver, bom de sentir e bom de comprar, e o poder de ser sexy. Quando eu falei lá que a gente fez toda a exploração visual de nomes com marca, isso aqui é um painel que fala um pouco disso, né? Isso eram alguns nomes: Maria Antonieta, I Like It, Delfina, Maria Sem Vergonha, Zuzu, Xi, Mor, todos eram nomes. E cada um tinha uma marca. O que foi curioso do ponto de vista de processo é que a gente teve um nome aprovado com uma outra identidade. Foi a identidade da Maria, aqui está vendo, Maria Antonieta, só que com o nome Lingerie. Lingerie está aqui, esse amarelo aqui. E a realidade se impõe, né? Na verdade, a gente acha que uma coisa nasce de uma forma e a gente perde um pouco o controle disso, mas o projeto, de novo, é uma questão colaborativa, né? A gente vai construindo e criando junto. Só pode voltar, que eu queria falar mais um ponto desse, que por que o nome Lingerie foi escolhido, né? Além de ser um nome inventado, né, que ele juntou lounge com lingerie, era muito pertinente com relação a você definir que tem um espaço ali que não é simplesmente de venda, é para estar também. E resolvi uma outra questão, que eles estavam lançando, além de lingerie, um tipo de roupa que chama loungewear, que é roupa para estar em casa. Então, isso tudo deixou esse nome muito forte, né? E aí a gente juntou todo o romantismo aspiracional da Maria Antonieta com o nome Lingerie. Pode passar. Que é o espaço para estar, falar e comprar lingerie. E aí essa brincadeira, um lounge que vende lingerie, um lingerie vendida num lounge, né? E aí nasceu a marca. A marca é inspirada em Maria Antonieta, sim, mas nos corsets, ou corcelês, que eram as amarrações, né, que tem um aspiracional de romântico e sexy, né, lá do universo da Maria Antonieta. Aí o espartilho é o símbolo da feminilidade, de certa forma. E é delicado, né, porque de alguma forma todas as questões de costuras e amarrações falam muito de roupa, de acabamento, de beleza, de delicadeza. Pode passar. E aqui, aquilo que é muito importante, a gente não basta desenvolver um símbolo, tem que criar esse universo que vai contar essa história, né? E aqui voltando à ideia de contar histórias. Então, é um corceleiro, é um espartilho, e aí ele vai se transformando nas amarrações, nas relações, nos acabamentos. E aí é uma estrutura formal que ela pode ter várias conotações. Pode passar. Né? Ela pode falar de rendas, de malhas, de fitas, de relações. Ela pode ser muito básica e muito simples. Ela pode ser mais fantasiosa, né? Brincar com esse universo da fantasia. Ela pode ser romântica. E pode até ser erótica, quando a gente trabalha de uma maneira mais bold com relação a isso. E isso está tudo muito conectado ao universo da lingerie. E aí, até combinar na loja, que é esse espaço, né? E você vê todas as amarrações em vitrine, e depois nos mobiliários, né? Quer dizer, no provador tem uma cama, tem que elas podem sentar, os abajus, as cortinas, tudo isso traz esse universo proprietário da marca. Mas detrás da loja, as sacolas têm uma importância enorme para contar essas histórias, né? E também ela traz toda a delicadeza dessas amarrações. Muito bem, essa foi nossa segunda história. E aqui é um case muito focado em negócio. Arezzo, uma marca super conhecida, o maior
o varejo, como que é o metro quadrado mais rentável do varejo brasileiro, que tem uma história de sucesso super grande e que tem outras marcas também. A Schutz, que é um produto um pouco mais premium, mais moderno, para uma menina mais ousada, com mais atitude de salto mais alto. Tem uma terceira marca, que é a Ana Capri, que ela é mais pop, ela não tem salto, são sapatilhas mais acessíveis. E a gente tem a marca que chama Alexandre Birman, que é a marca high-end, que tem sapato de $600, que é sapato que está em atrizes de Hollywood, assim. E muitas das pessoas só conhecem a Arezzo ou conhecem a Schutz, né? Não conhecem esse portfólio todo. No momento em que eles vão abrir capital, tinha essa dúvida, né? Qual é a marca? Que marca que está abrindo capital? No fundo, são as 4 juntas. É o mesmo grupo, mas não existia a marca desse grupo. Então a gente trabalhou com eles para criar a marca desse grupo, que sintetizasse esse fascínio e essa habilidade de trabalhar para as mulheres, né? A Arezzo & Co, então, é inspirada por mulheres para inspirar mulheres, né? Então, a líder do setor varejista de calçados femininos e acessórios do Brasil decidiu, então, abrir o mercado de capital, né? De ter investidores na Bolsa. A gente tinha 2 desafios aqui, então. Um é criar o nome, a marca e o material institucional do Grupo Arezzo S.A., na época chamado de Arezzo S.A., e aí a gente fez um diagnóstico com o nome deles para saber se S.A. tinha relevância ou não tinha. É dona de 4 marcas com personalidades bem distintas e complementares, né? A nova marca precisava ter reconhecimento global e local, ou seja, ter personalidade forte dentro do Brasil e fora do Brasil, né? Porque ela tem investidores de toda parte. O que a gente voltou, né, observando com eles é que, na verdade, eles entendem a mulher como ninguém, né? O Anderson Birman e o Alexandre Birman, eles têm esse talento de captar essas coisas e transformar em moda, e tem marcas muito poderosas para fazer isso, né? Eles sentem, conhecemos, compartilhamos os desejos da mulher, né? Eles têm essa premissa, eles conseguem entrar nesse nível de sintonia com elas. Porque entendem como ninguém elas, né? Aqui as 4 marcas do grupo, cada uma com a sua característica, né? Arezzo super forte no mercado, com essa questão de ser democrática, moderna e antenada, né? Tem esse conceito de fast fashion, que acontece uma tendência, ela traz para a marca, para as lojas, rapidamente, para a consumidora dela. A gente tem a Schutz, que é ousada, provocativa e fashion, né? Para uma menina mais jovem, mais segura de si, um sapato para uma ocasião talvez mais especial, mais atitude, mais ousado. O trabalho de couro da Alexandre Birman, né? Alto luxo, design premium e exclusivo, né? E aí 4 marcas, como é que a gente vai fazer um grupo? Quando a gente viu lá o nome inicial deles, Arezzo S.A., não tinha relevância para fora do Brasil, principalmente. S.A. não tem nenhum significado para fora. E aí a gente testou outras coisas e outras marcas. A gente sabia que é uma marca brasileira, sim, que entende de mulher brasileira, mas isso não precisa necessariamente ser estereotipado, né? De ser exuberante, que dá para ter uma cara brasileira e internacional ao mesmo tempo, e que isso é uma potência muito grande. Pode passar. Você vê, isso aqui foram as nossas buscas, né? De fazer variações, mas a gente com uma busca muito certeira de algo que fosse muito elegante, que tivesse a ver com as marcas deles, e que fosse durar para sempre, que qualquer reunião, em qualquer parte do mundo, essa marca chegasse com credibilidade, com simplicidade, com elegância acima de qualquer coisa.
E essa ficou a marca. Uma marca que ela tem um certo minimalismo na maneira com que trabalha, só pelo entendimento de que a Arezzo & Co tem a duplicidade do Z com O, que ele já dá uma característica com cara de marca, ela mais específica, né, para a marca, diferencia ela, deixa ela mais memorável, simplesmente a repetição da letra. E aí o trabalho desse E em azul, né, que poderia remeter a um salto, tem alguma coisa ali, mas tem um nível de abstração bastante grande com relação a isso. Ao mesmo tempo, como essa marca ela teria que conviver com essas outras, né? Ela não poderia roubar a cena, é a marca da holding. Pode passar. E aí, todos os materiais que a gente fez para eles, dessa marca, convivendo com as marcas deles. Isso é um portfólio deles, por exemplo. Tem essa ideia também de você trabalhar de maneira muito simples e muito bold, em que a Arezzo ganha outros significados. Aqui num material em inglês, em que a Arezzo vira R, e aí as 4 marcas. E aí o portfólio delas. A marca com esse fundo azul. Aí o caderno que foi feito com cada um, né, o folheto que foi feito com cada um. Todo o trabalho de direção de arte da Arezzo, na verdade, já é uma parceria super grande que a Arezzo tem com o Giovanni Bianco, né? É um super designer e diretor de arte muito próximo da gente no escritório. E aí esse trabalho a gente fez em parceria com ele. Dentro desse entendimento de gestão de marca de produto, aqui a gente fez também, que foi uma continuidade desse trabalho, um brand book, um livro da marca da Schutz. A ideia aqui é que o Alexandre pudesse apresentar rapidamente a Schutz com um livro de poucas páginas que você rapidamente entendesse o que é. E aí o livro é esse, Schutz, The Show, The Audience, The Script and the Backstage. Fala basicamente dos 4 pontos da Schutz e como que ele acredita, qual que é a visão dela. Pode passar. Essa é a cara dele, é um livro todo de páginas duras. E aí deixou falando do produto, e aqui algumas páginas dele. Né? Living for Pleasure é a essência da Schutz. E aí tem um vídeo, aí clica ali, que é um vídeo que a gente fez de lançamento da marca Arezzo & Co, quando a gente fez o lançamento na IPO.
back the love, you bring back the love. Bring back the love. Bring back the love, you bring back the love. Bring back the love. Bring back the love, you bring back the love. Bring back the love. É isso, eu estou aberto para perguntas. Obrigado.